Bom, eu discordo da afirmação porque historicamente se comprova o contrário, visto que a fé prosperou países como, por exemplo, os Estados Unidos, como países cuja matriz era protestante. Claro que eu estou falando da fé bíblica. E a fé, em Hebreus 11:1, diz que ela é o firme fundamento. Dos três. Primeiro que essa afirmação de Pascal, quem apresenta primeiro é Santo Agostinho, né, que foi um dos pais da patrística, né, de que a fé e a razão devem andar juntas, mas que a fé sobrepuja a razão, né? Então, como professor de filosofia, vou dar o crédito para um filósofo cristão, que é um dos pais da patrística, né? Porém, essa sua afirmação que você fala sobre, e que todos vocês falaram, né, sobre o desenvolvimento da ciência, que a grande maioria era cristã ou que eram de outras vertentes de fé, a gente tem que entender o seguinte: nunca na história da humanidade, com exceção de uma tribo na Amazônia, os Pirani, que na verdade eles não são totalmente ateus, né, mas eles têm pouquíssima ideia metafísica, não existe na história da humanidade nenhum povo que foi completamente ateu. Então, a gente pode até imaginar que é uma necessidade biológica do ser humano, de quando ele não entende alguma coisa, ele coloca um elemento, um oculto, que é uma divindade. Apresentando Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda, acredita. De volta com vocês em mais um vídeo para o canal Atualiza. Aqui no canal, para quem chegou agora, caiu de paraquedas aqui, eu mostro neste canal um rodízio de cortes de vídeos especiais, de primícias, de vídeos racionais, debates de ateus com religiosos. Eu mostro tudo na íntegra, alguns cortes aqui. Claro que eu não mostro a matéria toda de quem fez o conteúdo lá no canal. Mas todo canal que eu coloco aqui, alguns cortes principais, eu deixo o link do canal para que as pessoas possam conhecer. Aconteceu um debate entre 3 ateus e 3 cristãos. 3 ateus e 3 cristãos. E neste debate foi uma conversa de muito tempo, né? Foi uma conversa de mais de 50 minutos de conversa. E foi muito legal, onde 3 ateus e 3 cristãos debateram. E você, que é ateu, é religioso, que chegou aqui pela primeira vez, vai deixar o seu ponto de vista aqui embaixo escrito, o que você achou. Dentre esses ateus, um é bem conhecido em nosso meio, nosso amigo chileno. Eu achei interessante e este debate aconteceu em um canal que traz como título Spectrum. Vou deixar o link do canal Spectrum. Vou colocar só alguns cortes aqui, coisa pouca, para que o dono do canal não queira me dar um strike, né? Mas algumas coisas importantes eu vou mostrar aqui para vocês, porque este canal é para fazer o ser humano atualizar a mente. Então vamos para os cortes. Porque 99% das pessoas que estão nos presídios, assassinos e estupradores, professam alguma religião. A negação de uma divindade, uma proximidade com a religião, acabou levando para o antinomismo. Ninguém mentiria segurando uma Bíblia se acreditasse nela. Está dizendo que o Éden não é uma construção científica, mas você simplesmente impôs e não argumentou por que não é. Por exemplo, um pintor. O que a fé vai limitar ele? Eu acho que você fez um samba filosófico agora na minha cara. A fé restringe e limita o potencial humano. Quem concorda pode vir. Fé, primeiro é a própria definição dela, que a própria Bíblia dá em Hebreus 11:1, que é esperar as coisas não vistas. Ou seja, a fé é acreditar sem provas. E o problema disso é que ela funciona na sociedade como um mecanismo de dominação ideológica. Por quê? Porque a fé ela só existe, né, assim como a esperança, na falta. Né? Então o que basta? Basta você acreditar que vai ter. Porque quem tem não precisa ter fé. Então se eu tenho um carro, não preciso ter fé que vou ter um carro. Não preciso ter esperança que vou ter um carro. Nesse caso, a fé e a esperança elas andam de mãos dadas. Né? E eu não posso na impossibilidade de fazer ser. Por quê? Porque se eu posso fazer acontecer, não preciso ter fé, não preciso ter esperança. Então, enquanto objeto de manipulação ideológica,
quem mais acredita? Então a gente tem estudos já comprovando que os países mais religiosos, eles são de maior manipulação, inclusive, tanto de pessoas inescrupulosas como de políticos. Por quê? Porque eles usam a fé das pessoas, usam a falta que elas têm, às vezes de recursos financeiros ou de outras coisas, né, para poder se valer e poder usar como corrupção ou explorar as pessoas. Então o meu problema com a fé é muito mais não da pessoa que tem fé em si, porque a pessoa que tem fé genuína, ela está precisando, mas do mau uso que a fé é feita enquanto dominação ideológica na sociedade. Meu nome é Marcos, mas sou conhecido como Chileno Gomes. Eu sou formado em filosofia, sou formado em teologia, tenho algumas outras formações, várias pós-graduações, tenho mestrado em psicanálise. Por que o ateísmo? Eu fui criado num lar muito cristão, mas devido aos meus estudos e raciocínios lógicos, eu comecei a encontrar incoerências nas doutrinas que me foram apresentadas. Estudei várias outras religiões e hoje não vejo nenhuma evidência de que possam me apresentar a ideia de um Deus criador, ou de um Deus que controla, ou de algum arquiteto maior. Não sou nenhum ateu militante, né? Eu defendo o direito de cada um acreditar no que lhe faz bem. Mas para mim é uma ideia que não faz sentido. Funciona muito mais como uma ferramenta de manipulação ideológica. Meu problema com a fé, em geral, é o quanto ela faz tu parar de procurar coisas através de evidências. O quanto ela te prende em um ciclo que tu não consegue evoluir além dele, né? Então você crê sem evidências e nunca contesta essa crença. Então isso acaba te limitando, inclusive em aprendizado, inclusive na evolução da ciência, de aceitar novos conceitos, de aceitar novas formas de viver em sociedade. E eu acho que se prender exclusivamente à fé faz com que você sacrifique um pouco do seu potencial como ser humano e não se desenvolva tanto. Oi, eu sou a Michele, eu tenho 44 anos, sou gestora de tecnologia de informação e sou do Rio Grande do Sul. Eu penso que hoje nós vivemos em uma sociedade em que as religiões ditam muito sobre as coisas e acabam sendo causadores de novas leis que acabam removendo direitos de pessoas. Eu me tornei ateísta por não achar evidências da existência de qualquer Deus, então eu acho que seguir as regras de um Deus que não existe não são válidas na sociedade. Quando a pessoa tem uma fé, né, e ela deposita tudo isso em uma divindade, ela acaba por esperar que as coisas aconteçam e ela não busca, ela não vai atrás de evidências e não vai buscar aquilo que ela almeja, né? Ela sempre espera que aquela divindade traga para ela. E a fé realmente atrapalha. Meu nome é Esther Rezenda, tenho 57 anos, sou cake designer. O ateísmo, eu acho que eu já nasci ateia, porque apesar de nascer num lar evangélico, nunca me adaptei, nunca consegui me encaixar. Os que discordam podem vir. Bom, eu discordo da afirmação porque historicamente se comprova o contrário, visto que a fé prosperou países como, por exemplo, os Estados Unidos, como países cuja matriz era protestante. Claro que eu estou falando da fé bíblica. E a fé, em Hebreus 11:1, diz que ela é o firme fundamento. Isso quer dizer que ela não é esperança vazia, mas ela tem fundamento. Tanto que nós definimos a fé, num conceito abrangente bíblico, a partir de um tripé. E sempre esse tripé, falando do latim, é notitia, ascensus e fidúcia. O que significa notitia? Ela contém um elemento cognitivo. Ela tem uma estrutura que não é subjetiva, mas ela tem informações. E depois dessas informações tem um ascenso. Você consente que aquilo faz sentido na sua realidade como verdade. E o final, que é a fidúcia, que é a confiança. Mas antes de chegar nessa confiança, os outros elementos já garantem que ela não é um elemento subjetivo,
por mais que há espantalhos e caricaturas, a definição bíblica para a fé é essa. E, portanto, falando de um fator histórico, como eu comecei dizendo sobre ele, tem um escritor chamado Baruch, não vou lembrar o sobrenome dele, que ele examinou as pessoas que ganharam os prêmios Nobel. E dentro dessa listagem, 60,4% eram cristãos, ou background cristão. E 0,4% judeus, 1% islâmico. E só 10,5% era ateus. Então veja que, citando a frase de Blaise Pascal, a razão está a serviço da fé, mas a fé está acima da razão. Então ela não começa, isso é fidúcia, ela não começa fé pela fé, mas ela começa pela razão e claro que muitas vezes vai escapar, mas isso é um elemento desbravador e não um elemento de restrição. Eu sou o Guilherme Rocha e tenho 45 anos e sou pastor. E eu sou cristão porque eu acredito na soberania de Deus e Ele me converteu a Ele. E eu vi que é um mecanismo extremamente lógico e coerente para todos os aspectos da realidade. Um cristão autêntico, um cristão genuíno, verdadeiro, ele questiona Deus. Ele questiona, ele já questionou, se não vai questionar. Se Deus não fosse questionado, ele já não seria Deus. Um ser imensurável, um ser supremo, um arquiteto do mundo, não ser questionado, óbvio que ele tem que ser questionado. A fé, ela não propõe uma ditadura, mas um relacionamento. E trazendo na prática, pelo menos eu vou falar da minha vida. Eu era um cara extremamente tímido quando eu era ateu. Eu tinha muita timidez, eu tinha essa dificuldade de pertencer a algum grupo, não me relacionava com as pessoas, minha oratória era péssima. Inclusive em trabalho de escola eu fui melhorar. Na faculdade eu apresentava os melhores trabalhos com a igreja. Então, não tem como você olhar que restringe o potencial humano. Agora, dentro da fé, e eu gosto de ilustrar sempre com um filme que eu gosto muito, que é o livro de Eli, que enquanto Eli está guardando a Bíblia, tem um ditador que quer a Bíblia para controlar o mundo. Um mundo pós-apocalíptico, lógico que Hollywood e tudo, mas é uma história que ilustra muito bem isso. Então, assim, o cristão genuíno, ele não vai ser contra o questionar e ele não vai falar que nunca questionou Deus. Eu já questionei várias vezes. Isso é normal. Você não vai ser excomungado de uma igreja verdadeira por questionar Deus. No estudo teológico, a gente não é colocado numa caixa, se for um seminário sério, que você não pode estudar as outras religiões, que você não pode, inclusive, aprender com outras religiões e com outros líderes. Inclusive aprender com alguém que é ateu. Enxergar a fé como um instrumento para estagnar o ser humano é você sair da realidade, porque eu vejo muita gente que só evoluiu com a fé e eu sou prova disso. Olá, eu sou Israel Júnior, tenho 31 anos, resido em Campinas, SP, sou teólogo, também sou educador físico e sou cristão. Sou ex-ateu ou à toa, como vocês quiserem chamar, mas acredito que Deus, ele é uma realidade, eu me relaciono com Ele dia após dia, por isso que eu defendo a minha fé, a minha crença. Eu discordo dessa afirmação porque quando nós olhamos para os grandes nomes da arte, por exemplo, nós encontramos Johann Sebastian Bach na música, era um cristão. Na literatura nós encontramos William Shakespeare, provavelmente era católico ou protestante, não sabemos. Na ciência nós temos Blaise Pascal e temos Isaac Newton. Em outras religiões, já que estamos falando de fé, nós temos Allan Kardec, nós tivemos Mahatma Gandhi. E, então essas pessoas foram pessoas que fizeram arte, fizeram música, produziram pintura. Michelangelo, com a sua capacidade extraordinária de fazer esculturas, mas ainda assim o seu potencial foi utilizado para demonstrar a sua fé. Anselmo da Cantuária, um sofista grego, disse que a fé é uma fé que busca entendimento. Então uma pessoa que tem fé, ela não se limita à sua crença, pelo contrário, ela usará a sua crença para canalizar o seu potencial. William Lane Craig diz que a fé é uma fé inquiridora, é uma fé questionadora. Então quando uma pessoa demonstra ou denota uma fé, ela canalizará o seu potencial que a conectará com aquilo que é divino. Eu sou Michael Oliveira, tenho 33 anos, sou teólogo
e inspetores de controle de qualidade. Eu sou cristão porque, por conta de uma influência muito forte da minha família, e eu encontro no cristianismo a resposta para as grandes questões da existência filosófica humana, o porquê, qual a razão, para onde o homem vai, de onde o homem veio. Então, no cristianismo eu consigo encontrar as grandes respostas para grandes perguntas da humanidade. Eu tenho observações dos três. Primeiro que essa afirmação de Pascal, quem apresenta primeiro é Santo Agostinho, né, que foi um dos pais da patrística, né, de que a fé e a razão devem andar juntas, mas que a fé sobrepuja a razão, né? Então, como professor de filosofia, vou dar o crédito para um filósofo cristão que é um dos pais da patrística, né? Porém, essa sua afirmação que você fala sobre, e que todos vocês falaram, né, sobre o desenvolvimento da ciência, que a grande maioria era cristã ou que eram de outras vertentes de fé, a gente tem que entender o seguinte: nunca na história da humanidade, com exceção de uma tribo na Amazônia, os Pirani, que na verdade eles não são totalmente ateus, né, mas eles têm pouquíssima ideia metafísica, não existe na história da humanidade nenhum povo que foi completamente ateu. Então, a gente pode até imaginar que é uma necessidade biológica do ser humano, de quando ele não entende alguma coisa, ele coloca um elemento, um oculto, que é uma divindade. Então, não teria como os ateus terem maior produção, primeiro por esse fato, porque a esmagadora maioria do mundo, né, 99,9%, inclusive da comunidade científica, porque ao longo da história, eles são biologicamente e socialmente condicionados a crer em algo divino quando não tem o elemento que lhe falta de conhecimento. Em segundo ponto, no ano 70 tem uma psicóloga chamada Elizabeth Neumann, que ela cria um conceito chamado espiral do silêncio. O que é isso? Quando a grande maioria tem um discurso, e aí um filósofo do século XIX chamado Émile Durkheim vai dizer que todo discurso é um discurso de aceitação social. Quando a grande maioria, diz Elizabeth Neumann, tem um discurso, a minoria, para ser aceita socialmente, tende a se calar. E a partir do momento que ela se cala e ela fica convivendo com o meio, ela tende a mudar de opinião para poder ser aceita socialmente. Inclusive, Durkheim foi um dos maiores estudiosos do atentado contra a própria vida. Eu vou falar desse jeito, porque se for para o YouTube ele não vai monetizar aquela palavra. É um dos maiores, inclusive ele tem uma obra com esse nome, com o nome da palavra, né? Ele vai dizer que uma das medidas protetivas, inclusive, eram as pessoas religiosas. Por quê? Porque elas dão inclusão social. Isso, século XIX. Hoje não é mais tanto. Por exemplo, a Igreja Católica não tem mais isso. O que o protestantismo tem muito, que é a inclusão social. Então, às vezes, o cara tem um problema, tá quebrando, o cara tem amante, o cara bebe, usa droga, aí um dia a esposa vai na igreja, convida o cara aceita Jesus, aí ele para de beber, ele para de fumar, aí ele foca no trabalho, do trabalho para casa, volta a ter uma atividade sexual com a esposa, deixa de ser na sociedade, e o que acontece? E aí ele prospera, e aí ele vai na igreja dar o testemunho que Jesus salvou a vida dele. Até concordo, a crença em Jesus salvou a vida dele, mas o que salvou de verdade foi ele parar de beber, parar de ter amante, parar de ficar envolvido com coisa, focar na família e focar no trabalho. Então, esse argumento de que os grandes pensadores, porque se a gente falar inclusive da obra da Capela Sistina, a obra O Dedo de Deus, onde ele está quase tocando Adão, se você olhar, Deus está dentro de uma estrutura cerebral. Então tem várias fotos na internet, você pode ver, que sugere, a gente não sabe, né, que Michelangelo queria dizer que Deus só existe na cabeça das pessoas. Que uma puta audácia dele, né, o Papa contrata o cara para pintar um negócio, e se for realmente isso, porque eu não posso afirmar, ninguém estava na cabeça dele, mas existem imagens na internet que você sobrepõe, e é exatamente um cérebro. Tanto Deus como os anjos estão dentro do cérebro. Nossa, então, a gente está fechando 4 minutinhos já da tua Tá ótimo. Então, eu achei interessante, o Guilherme pode estar falando depois, é que a pergunta é assim, porque pelo que você falou, não combina com a pergunta. Porque você acredita que a pessoa se limita na fé? Não, aqui essa parte da pergunta já passou. Estou contestando o que vocês falaram. Sim, entendi. Eu estou dizendo que porque quando você vem para frente... é falacioso dizer que
os grandes pensadores da história são cristãos ou têm fé? Porque, na verdade, são pouquíssimos ateus na história. Então, proporcionalmente, não tem Então, como. mas essa é a questão. Se o ser humano se limitasse por conta da religião, nós ia viver num mundo totalmente de limitação. Não teria é a realidade. mas você não tem como saber, porque se a maioria fosse ateia, você poderia ter tido um avanço muito maior. A gente só poderia dizer... Você consegue afirmar isso? Não, então, mas, Não é, isso que eu tô, mas é exatamente Entendeu? esse o ponto. Vocês afirmarem que a ciência evoluiu por causa de uma fé é falacioso, porque para você poder dizer isso, você teria que ter tido o mesmo grupo de ateus, na mesma quantidade, para poder medir. Como não tem isso na história da humanidade, porque biologicamente, para mim, tá? É um conceito sociológico. A sociedade necessita de um conceito divino para preencher as lacunas do que ela não conhece. Na história da humanidade sempre teve fé. Por mais que a grande maioria esmagadora era cristão, você fala que isso pode ser um construto social. Mas eu também tenho formação em filosofia, você me corrige se eu estiver errado, mas o pai da história, Heródoto, ele disse quando investigou as sociedades, ao invés de ter primeiro uma organização política ou pessoas falando de futebol, claro que eu estou fazendo um anacronismo aqui, mas o que ele achou incomum, o ponto em comum entre todas as sociedades, o que ele encontrou foi um altar. E as pessoas se organizam por meio de um altar. E isso deve ser relevante, isso não deve ser simplesmente algo falar, mas a grande proporcionalidade, então nós precisamos de uma proporcionalidade equiparada de ateus. Mas por que então a sociedade se desenvolve buscando isso? Eu acredito que isso não é necessariamente algo que faltou a lacuna, não é o Deus da lacuna. Pelo contrário, até mesmo para fazer ciência, como ciências exatas, a gente precisa de axiomas, que é a base pressuposicional que não se comprova. Então podemos dizer que é um elemento de fé, mas em contrapartida ela serve para comprovar outros elementos, mas ela é evidente em si, como a matemática. Se eu perguntar, quanto que é 2 mais 2? Depende. Depende? Depende muito. Tá, mas no sentido mais exato Mas é 4. Não, tudo bem, okay. mas no sentido... Eu só não quero polarizar o debate, a Michelle. Eu só queria Tá bom, falar uma coisa. E eu acho que a gente tá fazendo... Isso no debate está tudo certo. A gente está citando nomes, citando não sei o quê. Você discorreu sobre grandes artistas, grandes cientistas, e a gente ignora algumas coisas referentes a dados. Tá? Por que eu digo que a fé é limitante? Que era o nosso prompt inicial, tá? Nenhum dos nomes que tu citou foi um grande alguém por causa da fé. A pessoa tinha fé e era um grande alguém. Era um grande compositor, era um grande pintor, era um grande escritor. Nenhum grande cientista fez uma grande descoberta como Isaac Newton, por causa da fé. Isaac Newton, antes dos 26 anos, já tinha feito toda a matemática que envolve cálculo de integral e derivada. Todo o cálculo integral que a gente usa, inclusive para calcular movimento de planeta, foi Newton que fez, antes dos 26 anos, em nenhum momento citando Deus nos seus estudos. Mas a fé não estagnou ele. Calma, vamos lá. Que essa foi a pergunta. Exato. Mas o que acontece? Nos dias de hoje, quando a gente começa a falar vacinas salvam vidas, os seres humanos biologicamente vão além de XX e XY. A gente não tem em nenhuma história da sociedade apenas 2 gêneros, e sim várias formas de entender gênero. Quando a gente fala isso hoje, as pessoas que praticam certa fé, especialmente os protestantes, todo mundo que é evangélico, os católicos vez ou outra, mas eles se limitam ao que está escrito na Bíblia e ignoram o que foi publicado academicamente. Então, se isso não é uma limitação, é o quê? Um outro detalhe, vocês falaram de desenvolvimento, ateísmo e tal. Se vocês pegarem os maiores índices de desenvolvimento humano são em países mais seculares, não estou dizendo ateus, países que inclusive praticam religião, mas são países seculares, onde a religião não tem poder político, né? A religião deixa de ter esse poder. E se vocês pegarem o índice de Gini, que é o índice de desigualdade, todos os países que estão na parte mais baixa da lista, que tem a maior índice de desigualdade, são os mais religiosos. Então, se a gente for para dados, por que os países mais religiosos
estão lá embaixo, e eu não estou dizendo que são cristãos, eu estou dizendo religiosos, tá? Só para deixar claro isso daqui. Não estou falando nada nesse sentido. O Novo Vale do Silício, que a gente chama, eu sou da área de tecnologia, o Novo Vale do Silício é a China. Não é mais lá nos Estados Unidos, não é mais Califórnia. Por quê? Porque a partir do momento que a gente passa a ignorar a ciência por causa de fé, contestar a ciência sem ter nem a base para contestar essa ciência, a gente se limita. Então eu acredito que a fé é limitante pelo que está acontecendo hoje. Está na nossa cara o que está acontecendo. Então eu não vou ficar citando um monte de gente aqui porque eu não acho que é relevante para o debate, mas a gente pode olhar dados e a gente pode olhar o comportamento social. O comportamento social hoje mostra para mim, eu sou da área de exata, sou da área de tecnologia, tenho formação nessa área, estudo ciência pra caramba, eu vejo as pessoas ignorando a ciência só porque discordam da fé delas. Então se discorda da fé delas e não é limitante, eu acho que tem uns encontros. É porque quando você... Pronto, finalizou o vídeo. Vocês viram aí, né? Não vou comentar nada a respeito do vídeo. Achei muito interessante e vou deixar que você faça o seu comentário aqui embaixo. O que você achou deste debate, dos cortes que eu coloquei aqui. Um abraço, tudo de bom, bom final de ano pra você. Tudo na paz é o que eu desejo. Estude para que o ano de 2026 seja um ano fértil, em que você possa abrir mais a sua mente, se ainda está com a mente fechada, e ter a liberdade que um ser humano deve ter. Para fazer o que é bom, não o que é ruim. E viver a vida do jeito que a vida é. Fui. Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda, acredita.